Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos de volta com o nosso curso A Redação do Enem. Se quiser saber mais sobre o curso, entre em contato aqui pelo meu e-mail, ou então clica nos links que estão aqui na descrição. Aqui tem o link do meu Instagram e também o link para o Discord. Eu tenho um Discord com os professores e alunos de língua. A gente está tendo lá aulas de latim, tem também o material didático para você ver das aulas de português, de redação, de latim, de inglês, e também o nosso curso A Redação do Enem. Considere também contribuir para o canal, enquanto a gente ainda não é monetizado. A chave do Pix está aqui, é o meu e-mail. E sem mais delongas, vamos lá para o curso. Então, esse curso aqui é um conjunto de aulas teóricas que eu preparei. Essa aqui é a segunda aula, né, sobre situações que levam a nota zero. E além das aulas teóricas, claro, você também tem a tutoria, o acompanhamento em redação, com propostas de redação, algumas propostas antigas do Enem, algumas propostas inéditas, e o acompanhamento sempre corrigindo o texto junto com o aluno, e com dicas também para a prova do Enem. E hoje o tema é situações que levam a nota zero. Você sabe quais são os critérios de anulação da prova do Enem? Você já tirou nota zero antes? Quer saber por que tantas pessoas tiram nota zero na prova do Enem? Então vamos ver. Eu trouxe aqui como está escrito no edital do Enem, na cartilha do aluno. Essa aula que vocês vão ver no decorrer dos slides, que ela é uma aula antiga, né? Mas eu reaproveito muito material porque os critérios eles continuam todos válidos, né? Quando precisa de alguma atualização, sempre eu vou lá e atualizo. Mas eu fiz essa aula de hoje com base nesse edital de 2021, que pode ser que no edital deste ano esteja com outras palavras, mas os critérios de anulação continuam os mesmos. E o que são os critérios de anulação? Por que é que precisa existir, então, esse critério de nota zero no Enem? Como vimos na aula passada, a proposta da redação do Enem é: redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E aí tem um tema e um problema, né, para você dissertar sobre. Então, nessa proposta aí está contido um gênero textual, que é dissertativo, uma tipologia argumentativa, uma modalidade escrita, uma língua portuguesa, um registro formal e também um tema e um subtema ou situação-problema. Logo, se essa é a proposta, então não atender a proposta leva a nota zero, não atender de forma alguma, assim, nem de longe, né? Enquanto que, uma vez atendida essa proposta, vão ser avaliados, então, os critérios individualmente. No caso de não atendimento a algum desses quesitos, a gente tem a anulação da prova. Vamos lá ver como está no subitem 13.7. A banca avaliadora poderá atribuir nota zero à redação que não atender a proposta solicitada ou possua outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativa argumentativa, o que configurará fuga ao tema ou não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Então esse aqui é o primeiro tópico, né, que é não atendimento ao tema e à estrutura. Vamos ver aqui os demais tópicos. Não apresente texto escrito na folha de redação, que será considerado em branco. Claro, o aluno ele pode escolher não fazer a redação e entregar em branco, ou então não ter tempo, né? Isso acontece bastante também, é por isso que eu sempre faço a redação antes da prova, né? Porque a redação pode ser que demore muito tempo, a prova não tanto. Apresente até 7 linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo. Configurará texto insuficiente. Ou apresente até 10 linhas escritas no sistema Braille, qualquer que seja o conteúdo, que configurará texto insuficiente. Então, como existe o critério a folha está em branco, então é preciso definir o que seria, então, uma folha que não está em branco. Eu já vi alguns professores por aí, alguns alunos, dizendo que o texto precisa ter no mínimo 7 linhas. Não é verdade. 7 linhas anula o texto, conforme está escrito aí no tópico 3. O mínimo para o Enem é de 8 linhas. No sistema Braille funciona de outra forma, mas isso para os alunos que optarem em fazer a prova no sistema Braille, né? Os alunos com deficiência visual ou cegos. E observa aí, apresente até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo. Então, o aluno ele pode ter desenvolvido ali um texto dissertativo argumentativo, mas está tão curto que o avaliador não é capaz de avaliar os outros critérios individualmente. A redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação do caderno de prova será o número de linhas copiadas desconsiderado. Importante esse item aqui.
né? Porque às vezes a gente pensa também, os alunos perguntam, o que acontece se eu copiar o texto, né? Porque a cópia excessiva configura um dos critérios de anulação. Mas o que, que a banca está considerando como cópia excessiva? É o seguinte, eles vão pegar textos que estejam copiados, seja a cópia idêntica ou seja, né, com pequenas alterações, e vão desconsiderar esse número de linhas. Ah, não vão corrigir essa parte? Vão corrigir essa parte sim, isso vai ser considerado. Só que para determinar se o texto tem 8 linhas ou não, o avaliador vai simplesmente cortar esses trechos e ver se o restante atende aos requisitos. Isso vale também para outras coisas, como por exemplo, gênero textual. Tá? O texto está em outro gênero, né? Está contando uma história, está contando um poema, uma canção, alguma coisa assim. Então, vai ser desconsiderado só os trechos que não forem do tipo dissertativo argumentativo. É claro que vai ter penalidade nesse caso, né? Mas a prova não vai ser anulada caso ele tenha uma quantidade suficiente de texto em forma dissertativa argumentativa. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo é um tipo textual híbrido, então ele tem trechos de descrição, de narração. A prova pode ser anulada caso o aluno demonstre que ele realmente está tentando escrever um texto narrativo, né, contando uma história. Isso acontece. Além disso, o texto poderá ser anulado também se apresenta impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, que configurar anulada. Aqui não está sendo tão claro qual que é o critério, mas eu vou te contar mais ou menos como funciona. O que eles estão chamando de impropério aqui é palavrão. Então tem palavrão no texto, anulado. Não importa se o palavrão faz parte do seu texto ou se está separado, né, tipo um xingamento para o avaliador, né, para a banca, ou se simplesmente o aluno colocou porque não sabia que aquela era uma palavra de baixo calão, um impropério. Em qualquer desses casos, tem anulação da prova. Não pode ter de jeito nenhum palavrão, por conta do que eu falei do atendimento ao registro, né, que é o registro formal. E também, uma outra coisa importante que é o respeito à formalidade da situação de prova. Então, se você se dirigir ao avaliador, né, em segunda pessoa, conversar com o avaliador, já é uma quebra da formalidade. Se houver impropérios, também é uma quebra da formalidade. Se tiver emoji, tiver desenho, tiver aquelas letras que tem um coraçãozinho em cima, esse tipo de coisa também anula a prova. Então, impropérios, desenhos, o desenho então é qualquer tipo de desenho ou mesmo de sinal gráfico, né, como um emoticon ou um emoji, uma carinha, um coração. E isso está dentro também da proposta, né, quando fala em modalidade escrita. Então, tendo desenho não é modalidade escrita. E atenção, qualquer desenho em qualquer lugar da folha de prova, mesmo que não seja naquele espaço destinado para redação, mesmo que seja dentro do texto ou fora do texto, qualquer desenho leva à anulação da prova automaticamente. E formas propositais de anulação é quando o aluno escreve, não quero fazer a prova. Isso acontece, eu sei que acontece porque eu já fiz isso uma vez no vestibular. Eu estava tão nervoso, né, tão desesperado com a coisa da redação, que eu não queria fazer a redação, que eu escrevi, não quero fazer a redação, e entreguei. Então, isso considera um caso de anulação proposital. Aí o próximo item, apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então, o que é uma parte desconectada? Imagina que você escreveu um texto e depois você escreve outro texto, que não tem nada a ver em forma nem conteúdo. Como, por exemplo, você escrever uma cartinha, um bilhete para o avaliador. Isso é considerado uma parte desconectada. Mesmo dentro do texto, se tiver algum trecho que está muito aberrante, muito nada a ver com o resto, isso pode ser considerado também uma parte desconectada. Outro caso de parte desconectada seria falar sobre a prova, né? Quando você coloca no texto assim, enquanto escrevo aqui essa redação, ou no momento em que estou nessa sala escrevendo a redação do Enem, esse tipo de coisa também anula a prova. Então, muito cuidado aí com a seriedade, com a formalidade e também com o objetivo da prova, né? Cumprir com o objetivo que foi proposto, que é escrever um texto dissertativo. Apresente nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de indicação. Isso aqui não precisa nem falar, né, gente? Qualquer tipo de assinatura ou coisa que dê a entender que é o seu nome, configura anulação de prova também. É claro que o avaliador não tem como saber qual é o seu nome verdadeiro, mas se você colocou lá meu nome
ou colocar uma assinatura no final, assinado fulano, ou então eu, fulano de tal, e aí segue o texto. Obviamente, esses casos aí anulam prova também. Esteja escrita predominante ou integralmente em língua estrangeira. Isso é um tipo de coisa que acontece quando o aluno não sabe português, né? Eu já vi isso acontecer bastante em escola com alunos falantes de espanhol, por exemplo, mas tem vários casos em que isso acontece, alunos falantes de inglês, de francês. E aí vale sempre aquela regra, a parte escrita em língua estrangeira vai ser desconsiderada. Só que ela não vai ser desconsiderada só para contagem de linhas, não. Ela vai ser completamente desconsiderada porque o avaliador não tem como avaliar um texto que não está em língua portuguesa. E como tem alunos que vão aí tentar escrever um texto em português e fazer uma coisa híbrida de português com espanhol, pode ser considerado então um texto com escrita predominante em língua estrangeira e não integralmente. Integralmente, dificilmente é algo que aconteceria. O aluno ele sabe que ele não pode escrever em língua estrangeira, mas às vezes ele tenta escrever em português e ele não sabe, então fica um texto em portunhol. Apresente letra ilegível que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes. Esse aqui, eu gosto muito de falar sobre esse assunto aqui da letra ilegível, porque as pessoas costumam pensar que é uma letra feia, mas não é isso. Primeiro que professor de português, ele sabe ler qualquer garrancho, né? Qualquer hieroglifo ali que você colocar, ele consegue entender, mesmo que ele tenha que se esforçar para isso, porque não é admissível que o professor tenha má vontade para tentar interpretar aquilo ali, caso tenha algo escrito. Quando a gente fala em letra ilegível, estamos falando principalmente dos casos em que o aluno não sabe escrever, o aluno é analfabeto. Então tem algum tipo de garrancho, de coisa ali, que é uma tentativa de fazer letras, mas não são letras. Ou em alguns casos pode ser que a letra seja realmente legível e o aluno tenha escrito palavras ali, mas não é possível entender. Então isso vai passar, né, por outro corretor para ver se ele consegue decifrar. Em alguns casos realmente não é possível fazer nenhuma avaliação porque o texto está ilegível. Mas esse item aqui, ele se aplica quase sempre para analfabetismo, né? Então tem algum tipo de figura ali que não é um desenho nem uma letra, é o que a gente chama de garatuja, né? Então isso aí nos casos geralmente de analfabetismo. Tem o analfabetismo funcional também, mas ele se apresenta de outra forma, que é um aglomerado de palavras, né? E nesse caso a redação tem uma correção sim. Tem uma nota máxima de acho que 120, uma nota bem baixa assim. Mas não é uma situação de anulação, quando o aluno escreve um monte de palavras e elas não fazem sentido. Então vamos lá. O mais importante aqui então é a gente pensar no tema da redação e no tipo textual. Como é que eu vou saber se a redação atende ao tema e ao tipo? Então, o tema da redação ele é avaliado 4 vezes no processo de correção, ou seja, vale muito ponto, né? É avaliado primeiramente em situações que levam a nota 0. Caso não seja uma fuga ao tema, aquela incapacidade de abordar qualquer aspecto relacionado com o tema, então a gente vai ter a correção nas 5 competências, com uma penalidade severa nas competências 2, 3 e 5, caso o texto tangencie o tema. E a gente vai ver aqui o que é fuga e o que é tangência. Então, competência 2, compreensão da proposta e desenvolvimento do tema. Então, está avaliando o tema. Competência 3, estratégias de argumentação e defesa de um ponto de vista. O ponto de vista só vai ser considerado um ponto de vista se ele estiver dentro do tema. E 5, a proposta de intervenção. Mesma coisa, só vai ser considerada uma proposta de intervenção caso a proposta tenha a ver com o tema. Então, o tema da redação da Enem sempre vai ser dividido em 2 eixos. Eles chamam de assunto e tema, né? Poderia chamar de assunto e problema. Mas o tema da redação da Enem sempre tem 2 temas contidos dentro dele. Você pode testar aí, baixar todas as provas antigas, ver as redações de uns 10 anos para cá, uns 7 anos para cá, não sei direito. Tem esse critério de que o tema tem que ser subdividido em 2 subtemas. E o que é assunto e tema, então, né? O assunto é um contexto geral, por exemplo, doenças mentais, cinema, povos tradicionais, são assuntos, né? E os textos motivadores, todos eles falam sobre esse assunto, mesmo que algum deles não aborde o tema em específico.
O tema, então, é um problema específico dentro desse universo. Então, é um problema, por exemplo, desafios, a falta de discriminação contra, esse tipo de coisa. Por exemplo, se o tema for discriminação contra idosos, então o assunto é o idoso e o tema é a discriminação. Aqui o tema da redação 2020, claro que essa redação já é bem antiga, mas qualquer tema, como eu falei, vai servir para a gente avaliar isso aqui. Então, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, qual é o assunto geral e o problema específico? Vocês conseguem identificar? Então, a gente tem aqui um assunto que é doenças mentais e um tema ou problema que é o estigma contra as pessoas que têm doenças mentais. Essa parte na sociedade brasileira é um termo que ele sempre vai estar escrito, né? Ele não varia. O assunto e o tema variam, sociedade brasileira sempre vai estar ali na proposta. Aqui temos alguns exemplos de tangência. Tangência é quando a gente aborda o tema doenças mentais, mas não fala sobre o estigma, né? Então, bom, se você falar só sobre o problema, fuga ao tema. Se falar só sobre o assunto, tangência. E se falar sobre os dois, que é a maioria dos casos, né, vai ser uma abordagem completa do tema. E aí vai ser avaliado em todas as competências. Lembrando que fuga ao tema anula a redação e tangência não anula, mas ela dá uma penalidade muito pesada. Tem alguns exemplos de redação dos meus alunos, né? A história da humanidade é marcada pelo registro de doenças e pelo preconceito sofrido pelos doentes. É claro que isso aqui é só uma frase, né? Ele pode, em qualquer momento do texto, fazer a abordagem completa do tema, e isso será considerado como abordagem completa do tema. Mas se eu pegar essa frase isoladamente, ela está falando sobre doenças e sobre preconceito, mas não fala sobre saúde mental e sobre transtornos mentais. Outra aqui, todavia, o estigma da sociedade deve ser combatido com informação. Então aqui está falando sobre estigma, mas ele não está falando qual estigma especificamente, né? Esse aqui seria um caso de anulação. Aqui eu dei um exemplo de texto com palavra-chave. Isso foi depois que eu tinha dado aula falando sobre as palavras-chave, né? Para o enfrentamento do estigma da sociedade sobre as doenças mentais, é necessária a parceria entre ciência, religião e Estado. Sem entrar no mérito aqui, né, da proposta dele, se ela é válida ou não, se é coerente ou não com o tema, ele pegou aqui e simplesmente copiou o texto da proposta de redação. O enfrentamento do estigma da sociedade sobre as doenças mentais. É isso mesmo que você tem que fazer. Você tem que, não necessariamente você precisa copiar alguma coisa ou colocar os termos de uma forma forçada, mas você precisa ter em mente o tempo todo os referentes, as referências que existem no seu texto, né? Quando você usa um termo, por exemplo, como isso, você precisa ter em mente que na redação do Enem não é muito bom colocar esse tipo de termo que seja genérico. Você precisa colocar termos que sejam específicos. E daí você vai usar as palavras-chave como objetos, nesse caso, né? Enfrentamento do estigma, ou como sujeitos. Então, sempre repetir aquilo que precisa ficar absolutamente claro. Geralmente coisas relacionadas com o tema e também com os elementos da proposta de intervenção. Se vocês fizerem o meu curso, vão ver lá na aula de proposta de intervenção quais são os elementos. Bom, isso sobre tema, né? E sobre tipo textual. Aqui tem algumas características do texto dissertativo argumentativo, né? Ele apresenta a defesa de uma tese, então não pode ficar em cima do muro. Ele apresenta uma argumentação, ou seja, desenvolvimento e defesa dessa tese através da apresentação de informações. É um texto formal e impessoal. Aqui tem aquele famoso caso da primeira pessoa, né, que é tão demonizada nas escolas, nas aulas de português, não pode usar primeira pessoa de jeito nenhum num texto. O Enem, hoje em dia, ele admite sim usar a primeira pessoa ou a terceira, ele só não admite a segunda pessoa, que é considerado uma quebra da impessoalidade. Com relação ao atendimento do tipo textual, a ausência da defesa de uma tese ou de uma argumentação fraca ou uma informalidade ou traços constantes de informalidade não são critérios que anulam a redação. O que é avaliado aqui em tipo textual realmente é se o aluno
Tentou escrever um texto que se enquadre claramente em outro tipo textual, como por exemplo narração ou poema. Então, aqueles casos em que isso claramente faz parte de outro tipo textual e não os casos em que aquilo está numa linha tênue entre o gênero dissertativo e outro gênero. Só os casos em que o texto está claramente dentro de outro tipo textual é que são considerados para anulação do texto. E era isso, gente. Deixei os links aqui para vocês saberem mais. O meu Instagram, para você entrar em contato. Eu vou tentar postar também alguns vídeos lá no Instagram sobre a redação do Enem. E tem aqui também o link para o nosso Discord, né? Que é onde a gente tem as aulas particulares e também os materiais lá, entre outras coisas a mais. Tá bom, galera? É isso. A gente se vê numa próxima. Bons estudos. Eu sou Pacífico e até a próxima.